Olá, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Mais um dia o Senhor nos deu para que nós pudéssemos viver e vivê-lo intensamente em sua presença. Aqui trouxe o nosso Senhor, refutando a idolatria ainda na quarta parte. Lembra que ontem nós paramos em Apocalipse 22, do 8 ao 9? É sobre a visão de João? Quando ele viu o anjo, ele se prostrou diante do anjo e o adorou, e o anjo disse: não faça isso não, eu sou o teu conservo. Ora, se é proibido adorar o próprio anjo, é evidente que é proibido adorar a imagem dele, pois ela o representa. João aprendeu essa lição, por isso que ele escreveu lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Leia. O problema do ser humano é que não lê as escrituras sagradas. Diz que teme a Deus, que adora a Deus, mas não lê a Bíblia. Um testemunho de proibição de adoração a homem é do apóstolo Pedro. Os idólatras o chamam de São Pedro. Também fabricam e cultuam e andam em procissão com a sua imagem. Fazem até igreja em seu nome. Dizem que Pedro tem a chave do céu, que ele que faz chover é o manda-chuva. É uma pena que Pedro não esteja vivo para dizer pessoalmente aos idólatras de hoje o que disse para Cornélio. Lá em Atos, capítulo 10, versículos 25 ou 26, leia. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu, confirme aí, na sua Bíblia. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pedro, pessoalmente, não aceitando ser adorado, fica provado que Pedro, se tivesse vivo, não aceitaria a adoração à sua imagem. Outro testemunho de proibição à adoração a homem é o apóstolo Paulo. Os idólatras também fabricam e cultuam sua imagem. É uma pena. Paulo também não está vivo para proibir os idólatras de hoje, como fez com aqueles idólatras que, quando viram ele usar o poder de Jesus para curar um coxo, saíram correndo atrás de Paulo e Barnabé para adorá-los, fazendo-os de um Deus. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Está lá, Atos capítulo 14, versículo 9 ao 15. Rasgaram as vestes porque foram eles que foram adorados. Se a adoração fosse feita às suas imagens, teriam quebrado as imagens. Pois, se é proibido adorar o próprio homem, é claro que é proibido adorar a imagem que representa o homem. Observe que quando João adorou o anjo e Cornélio adorou a Pedro, eles sabiam que não estavam adorando a deuses, mas a um anjo, a um homem de Deus. Mesmo assim foram proibidos. Isso porque os anjos e os apóstolos Pedro, Paulo e Barnabé sabiam que quando adoram a criatura, fazem dela um Deus. Assim fica refutada pelos anjos e os apóstolos a teologia que afirma que só é proibida a fabricação de imagens que representam deuses e não homens. Percebe? Um alerta. Veja o alerta que Osmani fez quando ele escreveu esse livro. Ele disse: o mais novo Deus homem que está sendo feito, fabricado,
para ser lançado nas vitrines, ele dizia, na época que ele escreveu esse livro. Chama-se João Paulo II. Sabia que João Paulo II se tornou como um deus? Fizeram a imagem para adorá-lo. Porém, Osmani pergunta, visto que o homem cultuado se torna um deus falso, né? Por não ter onisciência, onipotência, onipresença, porque não tem. Quem fabrica essa falsidade? É bendito ou maldito? Deus responde, sabia? Veja lá, leia Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagens de esculturas ou de fundição, abominação ao Senhor. Percebe? Vamos aprender na palavra. Ficamos por aqui, mas amanhã, se o bom Deus nos permitir, pela sua misericórdia, estaremos de volta e vamos dar continuidade. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória, seja abençoado em Cristo Jesus. Amém?